Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Então, pessoal, às vezes, a vontade de Deus é sempre abençoar a gente. A visão de Deus é nos ajudar, entendeu? Deus não tem interesse em me sofrendo, nada disso, coisa dando tudo errado. Até porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente tem que amar realmente a Deus. Pastora, mas como é que eu sei que eu amo a Deus de verdade? No livro de João está escrito o seguinte: o que me ama é os que guardam e obedecem os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Porque, na verdade, pessoal, amar a Deus não é palavras, né? É atitudes. Não é só a Deus, é qualquer um. Sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, seu marido, sua esposa. Porque, às vezes, tem pessoas que falam que amam, mas o comportamento dela não mostra que a pessoa ama. Porque a pessoa, quando ela ama, ela já viu lá no primeiro ponto de que é o amor? O amor, ele é paciente. Tem pessoas que não têm paciência para amor. Qualquer coisa se irrita, qualquer coisa se estoura. O amor, ele não se irrita. Que mais você vê a pessoa irritada. Entendeu? O amor, ele não se irrita. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Você pensa no outro também. Você quer ver o outro bem, quer ver o outro feliz. Então, o amor, ele é demonstrado não por palavras, mas por atitude. É como você trata o outro, é o que você faz pelo outro. É isso que demonstra o amor, entendeu? Então, o que acontece? Deixa eu explicar a vocês. Deus, ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que amar a Deus de verdade. Botar Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo. Entendeu? Nada pode ser mais importante do que Deus na nossa vida. Entendeu? E Deus, na verdade, ele é o primeiro, gente. Por isso que ele falou, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, sou o fim. Ele é o primeiro de tudo na nossa vida. Você entendeu? Honrar o Senhor com as primícias, né? Mas a Bíblia diz, honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Você lembrar de Deus em primeiro lugar na sua prosperidade, né? Tudo Deus tem que ser o primeiro. Então, Deus, ele quer abençoar a gente, porque ele é um abençoador. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui rapidinho. É escuro? De Hebreus. É tanto livro. Hebreus 11, talvez eu acertei, pessoal. Hebreus 11, versículo 6. Olha como é que é Deus e quem é Deus, pessoal. Aí você está aqui para aprender a tomar posse da sua bênção. E às vezes tem coisas que você pensa, pastor, isso não vai acontecer, não. É muito difícil. Joaquim já disse que não vai acontecer, se canta, mas você está pensando errado. Você não tem que observar o que os outros dizem. Você tem que obedecer o que Deus está falando com você na igreja. Se você obedecer, você não interessa o que os outros dizem, porque é Deus que vai fazer dar certo. E Deus ele não é de confusão. A palavra de Deus
Eu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus decide fazer aquilo ali com você, acabou. Não, por isso que a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como vencer Deus. Agora só tem uma maneira de você perder a sua bênção. Pastora, como? Se você não for uma pessoa muito de ouvido. O que é uma pessoa muito de ouvido? Não obedeço. O pastor fala, mas eu não ponho. Aí, esse daí, irmão, infelizmente, tem um montão assim sofrendo. Sofrendo muito. Porque a pessoa não está levando a sério aquela palavra que diz, né? Obedecer a voz dos pastores. Gente, tudo meu foi assim, ó. Eu ia lá, conversava, não é só ir para o culto, não. Eu ia lá, conversava com o meu pastor. Pastor, até hoje eu sou assim. Eu estou passando por isso. O que eu faço? Eu estou com uma situação assim. Eu queria que o senhor me ajudasse a oração, mas o que o senhor acha que eu devo fazer? Também não adianta você perguntar ao pastor, faz X, você faz Y. Não adianta nada, você está perguntando ao pastor, mas você está fazendo outro. Aquela mulher viúva, ela estava toda enrolada, porque ela estava toda endividada. Marido morreu, deixou ela sozinha, ela estava viúva, toda endividada. Ela não tinha nada dentro de casa, só tem uma botijinha de azeite. Ela estava enrolada. E ela estava estava correndo risco de perder o filho dela, os filhos dela. Aí essa mulher, o que ela fez? Ela foi lá pedir um conselho ao homem de Deus. E o homem de Deus deu um conselho a ela. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, então só uma botijinha de azeite. Olha, preste atenção nisso aqui, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque ela ouviu. Tem gente que não sai do lugar porque a pessoa não ouve, não adianta. A pessoa não entende que é Deus que está usando, que Deus está querendo te ajudar a sair daquele buraco. A gente não entende. Aí ela foi lá e pediu um conselho ao homem de Deus. E o homem de Deus falou para ela: você tem em casa uma botijinha de azeite? Vai lá. Uma botijinha, gente, era uma coisinha, vamos botar assim, como se fosse um vidrinho de azeite. Não era um carro pipa, era uma botijinha de azeite, botija assim. Naquela época tinha até uma botijinha que era de barro, né? Então, vai lá, pega vasos emprestados com todos os seus vizinhos. Entendeu? Leva, entra para dentro da tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos. Olha o detalhe. Entrou, fecha a porta. Tudo isso ele falou detalhadamente para ela. Essa mulher, ela podia ter chamado aquele homem de doido. Poxa, esse cara está fazendo sarro da minha cara, passando um outro problema, toda endividada, ele vem brincar comigo. Como é que eu vou pegar vaso emprestado com todos os meus vizinhos? E ele falou: enche os vasos. Como é que eu vou encher? Vamos supor assim: olha quantos vizinhos eu tenho aqui. Eu tenho muitos vizinhos. E graças a Deus eu me dou com todos eles. Vou pegar, vamos botar assim, não vou nem pegar de longe, não. Vou pegar só os vizinhos aqui de perto, mais próximos. Vamos supor que no mínimo, 10 vasos. Ou 10 baldes. Vamos botar assim, né? Porque hoje em dia tem vaso. Vaso, o pessoal pensa que você está falando vaso sanitário. Ou vaso de planta, que hoje é balde, né? Aí vou pegar balde com todos os meus vizinhos. Você ia ali, da outra vez ele me deu uns baldes. Ele disse que compra balde para botar na cloro na piscina. Aí ele me deu uns baldes. Então vamos supor ali que você tem bastante balde armazenado aqui para me emprestar. E aí pega aí uns baldes aí, vamos botar assim que eu peguei 20 baldes do vizinho. Tu acha que um vizinho desse dá para encher 20 baldes? Nenhum. A verdade é essa, não ia dar para encher nem balde. Só que ela não ficou questionando o profeta. Não dá para encher. E que não sei o que, não, ela obedeceu.
convenceu. Muitas das vezes a gente quer questionar. Ah, mas o pastor falou isso, mas porque o pastor não sabe da minha vida. É isso que te afunda, você não obedece. Entendeu? Ela podia ter saído dali pensando nisso. Ah, o profeta está pensando que a minha vida dele fica brincando. Como é que eu me enchia um montão de baixo com um montinho de azeite? Acho que eu sei, se Eliseu já está brincando tanto, há muito tempo, servindo a Deus. Ela podia achar que o cara estava doido. Mas não, sabe o que ela fez? Obedeceu. Aí ela foi lá, pegou os vasos, a Bíblia diz que ela levou para casa. Ela entrou para dentro de casa, fechou a porta, que a Bíblia não era. Ela fechou, o que o profeta falou? Fecha a porta. Fecha a porta e enche os vasos. E aí ela fechou a porta e começou a encher. Daqui a pouco, não é que os vasos estavam tudo cheios, não é que acabou, que acabou o azeite, não. O azeite parou porque não tinha mais vaso para encher. Aí o que ela fez com os azeites? Pastor, ela bebeu tudo. Não, ela voltou lá no profeta. Olha só, presta atenção, gente, isso é muito importante. Tem muitas coisas na minha vida, aliás, quase tudo, que eu fui abençoada por eu estar seguindo a orientação de uma pessoa de Deus. Escutar o conselho, ir lá, pedir um conselho. Às vezes você não pede um conselho, vai lá e faz na tua cabeça. Daqui a pouco você dá ruim. Você não perguntou, porque pastor e pastor, irmão, seriedade, uma pessoa que é de Deus, de verdade, ela não quer nada seu. Nada. A única coisa que ela quer é te ver abençoado. Só isso. Você está entendendo? Isso é de Deus. Igual meu pastor. Meu pastor sempre foi uma pessoa de querer ver as pessoas se abençoadas. Nunca de se aproveitar, de me tirar nada de mim, nunca. Sempre foi para me ajudar. Você está entendendo? Às vezes a pessoa deixa de confiar numa pessoa de Deus para confiar no outro que está doido para te dar uma rasteira. Entendeu? É esquisito isso. Aí o que acontece? Esse homem de Deus, ele tinha algum interesse naquela mulher? Ele tinha algum interesse no azeite dela? Não. Ele só queria ajudar ela. Era um homem de Deus, estava sendo usado para ajudar. Ela não queria ajuda de Deus? Então Deus vai usar alguém. Ele não queria tirar azeite dela, nada dele, ele queria ajudar ela. Aí o que aconteceu? Aí ela foi. Oi, mãe, Deus abençoe, mãe. Também te amo, tá? Deus abençoe. Ela está mandando um abraço aí para todos os irmãos. Glória a Deus. Bom dia. Outro dia ela mandou um abraço para todo mundo. Mandou. Não vou nem falar, não. A gente não pode ficar falando, não falo por enigma. Até para o tubarão, para a sereia. Ela bota aqui. Manda um abraço para o tubarão, para a sereia. Para todo mundo aí. Oi? Ai, Jesus. Aí, o que acontece? Ela foi lá, voltou no homem de Deus e falou para ele, ó, tá tudo cheio, o que eu faço agora? Aí, o que o homem falou? Vai, vende, né? Vai, vende, paga tuas dívidas e vive do resto. Gente, aquela mulher prosperou muito. Aquele azeite deu para ela vender, pagar as dívidas dela, deu para ela viver com os filhos dela do resto. Por que viver? Porque naquela época o azeite era muito caro. Porque a maioria de todos os pratos era feito com azeite e outra coisa. Não existia energia elétrica. Não existia eletricidade. Então, naquela época, eles usavam carne-lamparina. Carne-lamparina tinha que ter azeite. Quem não tivesse azeite em casa, ficava sem luz. Então, olha o valor que tinha o azeite. O azeite era caro. E essa mulher, ela vendeu, como diz meu pastor, né? Se no dia de hoje ela teria virado uma empresária de azeite. Mas por que ela foi tão abençoada assim? Porque ela ouviu uma pessoa de Deus e ela obedeceu.
Você está entendendo? E às vezes a pessoa não ouve o conselho de Deus. Então, às vezes o pastor está dando um conselho, presta atenção. Você está querendo libertar alguém de dentro da tua casa. Aí você vai lá, não, pastor, todo dia aquela pessoa me aborrece, mas Deus está usando o pastor para falar que não é para você discutir, não é para você debater, é para você orar, não é para você ficar com raiva, com ódio, senão você atrapalha a libertação daquela pessoa, porque a nossa luta não é carne e nem sangue. E às vezes a pessoa, amém, pastor, você chega em casa, pisou no teu pé, você discute, você se explode, quer dizer, você saiu do que o pastor falou, você não botou, não fez exatamente como ele estava falando. Às vezes tem pessoas passando uma dificuldade financeira, vai lá falar com o pastor, irmão, passa a dar o seu dízimo direitinho para Deus te abençoar, sabe? O pastor não sabe que eu estou cheio de dívida, ela vai continuar com dívida, porque ela não entendeu, precisa ouvir o conselho para ser abençoada. Você está entendendo? Às vezes eu fico meio assim, né? Mais por causa da pessoa, não por causa de mim. Por quê? Aqui é uma igreja do Senhor, não é? A igreja, ela para funcionar, ela precisa de quê? De oração, e precisa dos dízimos das ofertas. Você pagar uma conta de luz, você manter a igreja aberta. Só, pessoal, presta bem atenção. A igreja do Senhor. Então, se Deus abriu essa porta, Ele vai suprir as necessidades da igreja. Vamos supor assim, se eu não dizimar, Deus vai levantar mais duas pessoas que dizimam no meu lugar. Fechar as portas não vai. Ele vai cuidar da igreja. Você está entendendo? Mas eu fico mais triste por aquela pessoa que não é fiel a Deus, porque a gente quer ver ela crescer e tadinha, ela não cresce, porque ela não está fazendo essa coisa. Está entendendo? Não é a igreja, não. A igreja vai crescer, porque a igreja é de Deus, o pastor é dizimista, então vai crescer. Estou falando a pessoa que não entendeu, que não devolve a Deus, que é de Deus, ela não fica. Você está querendo ver a pessoa crescer, a pessoa prosperar, mas como? Se o pastor ora, a pastora ora, é obrigação deles orar, mas a gente sabe que aquela pessoa está em pecado. Entendeu? E aquele pecado de não devolver a Deus o que é de Deus. Então esse pecado não vai deixar ela prosperar, não vai deixar a família se converter. Você está entendendo? E às vezes o homem, a mulher de Deus, está sendo usado para falar, irmãos, conserta, irmãos, conserta. Pastor, já pensou se aquela mulher pensava desse jeito? Esse profeta só quer dinheiro, aposto que ele vai querer roubar nós. Não, ela está perdida se ela pensava desse jeito. Entendeu? Ela prosperou, se deu bem, ela não perdeu mais os filhos, pagou as contas dela. Ei, irmão, mas vê que ela, no dia de hoje ela foi no mercado fazer a festa. Mas por quê? Ela foi obediente. Ela obedeceu o que o homem de Deus falou. E às vezes a pessoa não é todo, mas não é todos que obedecem. Isso está na Bíblia. Está escrito, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Os que obedecem vai ser abençoado. Os que não obedecem. Lembra o povo do deserto? Pode até ser abençoado se a pessoa mudar de ideia, mas o tempo que ela demora a entender, o tempo que ela demora para obedecer, é o tempo que demora a bênção dela. O povo era para ficar 40 dias, por 40 anos rodando no deserto. Tudo por causa de quê? Eles não obedeciam que Deus usava Moisés para ensinar, só isso. A dureza do coração, não é assim não sei o que, Moisés não sabe de nada, acabou ficando para 40 anos. Então não é que você vai perder sua bênção, quando você não entender e não obedecer, você está atrasando a sua bênção. E não é nem demônio, não é Deus, é você mesmo. Entendeu? Se aquela mulher fosse para casa, vamos botar assim um exemplo, a gente tem que trazer a história para o dia de hoje. Vamos supor que aquela mulher fosse para casa, ele falou, vai, pega a base emprestada. Se aquela mulher guardasse aquela botijinha de azeite,
e ela demorasse 1 ano pegar vaso emprestado, ela tinha perdido os filhos dela, tinha morrido de fome, tinha atrasado tudo. Aí vamos supor que depois de 1 ano ela foi lá, pegou o vaso emprestado, aconteceu tudo que você entendeu, mas aí já tinha perdido os filhos, que já tinha sido perdido como escravo. Aí ela ia pensar, poxa, se eu tivesse obedecido naquela época, eu não tinha perdido meus filhos. Você está entendendo? Ia ser prejuízo para ela. Quanto mais tempo passasse, pior seria para ela. Então, às vezes, Deus bota você de cara para a sua bênção. Usa o pastor, Deus botou aquela mulher de cara para a bênção dela. Porque aquele conselho do profeta foi certeiro. Não foi uma coisa para tentar, não. Foi uma coisa que ela ouviu, fez, aconteceu. E Deus quer fazer isso na nossa vida, entendeu? Porque Ele tem prazer em abençoar a gente. Só que depende da gente. Entendeu? A bênção daquela mulher, Deus já falou o que tinha que fazer, mas dependia dela. Ela botou em prática e ela se deu bem. Glória a Deus. Então, você tem que observar o que Deus fala com você, o que você tem que mudar, você tem que passar a fazer, ou você tem que parar de fazer, você tem que observar isso. Entendeu? E eu já tive várias vezes, várias situações que eu fui lá, orei, pedi o pastor, olha aí, o que eu faço? Pastor, faz desse jeito, eu fui lá, fui ouvir na orientação. Porque você não confiar no seu pastor também é um problema. Entendeu? Tem gente que não confia no seu pastor, mesmo você não tendo motivo. Você está entendendo? Porque às vezes o pastor nunca fez nada com a pessoa, nunca enganou a pessoa, não tem uma má fama. Qual o motivo de você não confiar no seu pastor? Está entendendo? Por exemplo, meu pastor, eu confio nele. Eu confio nele. Entendeu? Já pedi um conselho, por quê? Porque eu sei que ele é uma pessoa séria de Deus, nunca me enganou, sempre me deu, me aconselhou direitinho, sempre me viu o meu bem, nem eu estou falando, não fez nada para prejudicar. E às vezes tem gente que não confia no seu pastor. Se essa mulher não confiasse naquele profeta, ela tinha se dado mal. Porque lá no livro de 2 Crônicas 20, está escrito o seguinte: creia no Senhor seu Deus, no vosso Deus, e estareis seguro. Creis nos seus profetas e prosperarei. Pastora, mas ali só está falando, ele não profeta, é porta-voz de Deus, mensageiro de Deus, uma pessoa que está sendo usada por Deus para te dar um conselho certo. Você entendeu? Gente, às vezes algumas pessoas reclamam da vida sem motivo, porque as pessoas que ouvem, escutam o conselho, elas se dão bem sim, gente. Porque ela tem algumas que não ouvem. Ah, mas o pastor falou isso, mas eu não concordo, mas esse negócio de você não concordar, qual é o problema? E Jesus falou, né? Como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Quando Deus usou o profeta para falar com aquela mulher, para ir lá e pegar os vasos e encher e vender, a mulher concordou com o homem de Deus. Por isso que deu certo. Agora, se ela não concordar, se ela não concordar com isso que o seu Eliseu falou, ela tinha que continuar com o meu problema. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó. Hebreus 11, lá no versículo 6. Acharam aí? E você vai entender como que você vai colocar a mão na sua bênção. Senão você fica esperando, está passando, mas não está nem dependendo mais de Deus, está dependendo da sua obediência. Entendeu? Ele está falando aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-me. Primeiro você tem que ter fé para agradar a Deus. Pastor, e como que eu consigo fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, nasce aquela fé no seu coração. E essa fé
família. Aqui é a sua família. Às vezes você fica meio triste, pelos cantos, mas eu oro. Minha família, ninguém quer saber de Jesus. Acho que o problema sou eu. Eu sou ruim, não é isso não. Você tem que se fortalecer a sua fé, crer. A palavra de Deus diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo por ele tua casa. É crer. Orar a Deus, Senhor, me ajuda a crer, como o Senhor ajudou ao pai do João da verdade. Mas o Senhor vai despertar lá o meu parente, vai trazer para a tua presença, é você crer. E às vezes você ora, às vezes você até se esforça para obedecer, mas não é só isso, tem que crer. Crer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes você olha para a sua família e pode desânimo. Poxa, não é possível, já orei, tá? Tem jeito não, tem jeito sim. Entendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele fala, você tem que pegar aquele parente, mas entregar mesmo na mão de Deus. Você não deixa de orar para outra pessoa, mas entrega na mão de Deus e creia. Às vezes você não está vendo nada. Mas quando você planta uma semente, você vai lá e rega ela, aí você não está vendo nada mais cedo, não é possível. Mas só que essa semente, ela antes de nascer, ela está criando raízes por dentro da terra. Você não está vendo ela crescer, porque primeiro ela começa a crescer dentro da terra, para baixo. Entendeu? Depois é que ela vai crescendo para cima. Então você não está vendo, mas eu vou estar te dando um exemplo de uma semente. Deus está trabalhando dentro do coração daquela pessoa. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando ali. Você não está vendo nada porque está crescendo. Jesus está crescendo por dentro dela. Depois vai sair para fora. É a hora que a pessoa vai. Não quero mais saber de nada, não vou para a igreja, buscar Deus. Você está entendendo? Deus está trabalhando no coração, então você não pode desistir. Porque você desistir, você achar que seu parente não tem jeito, mas é a mesma coisa que você ofender Deus. E será que tem alguém que Deus não pode ajudar? Será que existe alguma coisa difícil para Deus, impossível para Deus? Não existe, pessoal. Deus é acima de tudo. Ele é o poder máximo. Não existe ninguém que pode escapar da mão de Deus. Então você tem que confiar mesmo em Deus. E às vezes você está orando pela pessoa, parece que a pessoa está fazendo. A pessoa está no mesmo jeito. A pessoa orar, parece até que a pessoa está piorando cada vez mais. A impressão que dá é essa. A pessoa está piorando cada vez mais. Não é possível. Quanto mais eu oro, mais esquisito fica as coisas. Gente, Deus, Ele sabe trabalhar. A gente não precisa ensinar Deus, não. Ele sabe o que Ele está fazendo. É isso. É porque quando você começa a orar, os bichinhos começam a sair. Aí você vai vendo quem era que estava lá dentro. Mas você tem que continuar, porque uma hora acaba. Eu fui lá em casa, eu passei ali na escada, desde quando eu vi uma baratinha. Gente, você não sabe o que eu fui fazer na minha vida. A Natália até riu. Eu cansada, precisando descansar, quando eu tinha feito uma faxinazinha lá em casa, falei, eu vou pegar um pau de d'água, sabe? Fui pegar que eu estava sem água. Aí eu desci no mais baratinho, filhotinho. Falei, vou acabar com a festa deles, quer ver? Ali, Ronaldo, não tem um pãozinho que está meio aberto, aqueles carros, né? Esses carros ali. Eu fui lá, irmão, peguei um vidro de raio todinho. Esvaziei o raio naquele buraquinho da escada. Irmão, arrumei o problema. Olha, eu fui dormir de madrugada matando barato. Porque eu pensei que tinha pouquinho barato. O raio acabou. E as mexideiras tudo subiu lá para casa. Porque eu joguei no buraco. E eu fiquei naquela escada ali com a vassoura.
assim, gente, elas saíram tudo desbaratinadas. Aí voava, daqui a pouco caía, morrendo. Já não raiva. Falei, gente, que problema qualquer uma. É só barata, até lá. No outro dia, não tinha uma barata. Muito paz. Aí fui olhar, e aí eu falei assim, poxa, do jeito que são baratas aqui dentro, aqui embaixo deve estar cheio de barata. Aí fui lá, comprei mais 2 litros de raiva. Aí fui aqui embaixo dele. Aí joguei, cadê? Embaixo da escada não tinha uma barata. Falei, então pensaram que tinha mais, não, é que tinha mesmo, morreu aquele dia. Então, quando você atinge o demônio, é isso que acontece. Ele vai tentar se levantar de tudo quanto é jeito, se atingiu o cheio. Não, por que é barato contra aquele jeito? Porque eu joguei uma coisa na porta dele. Saiu barato de tudo quanto é lugar. Entendeu? Elas queriam fugir dali, mas que era um jeito de escapar da morte, entendeu? Quase que eu acabei com a minha vassoura e todo para trabalhar, entendeu? Ela já estava morrendo mesmo, mas eu estava evitando elas subiram para cima. Então, elas fez isso, vieram para lá porque eu mexi na toca delas. Tirei o sossego delas, eu ataquei elas, então elas saíram. Assim é o diabo. Como você acerta ele de cheio, ele se levanta de tudo quanto é jeito. Entendeu? A pessoa te xinga, a pessoa te trata mal, a pessoa fica ingrata, a pessoa fica. Irmão, é sério. A pessoa te dá calote, a pessoa fica. Porque você atingiu o bichinho de cheio. Entendeu? O negócio dele é vir para cima de você, irmão. Você que está acabando com ele. Igual a barata, quando ele está acima de mim. Ela ia voando na minha direção, entendeu? Essa filha da mãe acabou com a suceira, entendeu? Ela ia voando, coração. Aí eu fico, tu lembra, que ela ia voando na minha direção? Tudo voando na minha direção, ela estava indignada. Porque eu acabei com a gracinha dela lá embaixo, entendeu? Assim o diabo, você está vivendo com Deus, está acabando com a gracinha dele na tua família, ninguém fica se respondendo. Ele usa a própria pessoa para te atacar. Mas, meu Deus, o que eu fiz? Por que isso tudo? Porque está todo mundo contra mim. Não é todo mundo, é todos os demônios que estavam agindo ali que estavam contra você. Entendeu? Todos eles que estavam ali, que estavam contra você. Então, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Aquela baratada toda, aquilo tudo, no outro dia não tinha mais nada, morreu tudo. Assim o demônio dele. Mas se você ficar firme, daqui a pouco tudo some. Acabou, uma parte da sua casa. O bichinho foi embora. Você venceu ele, entendeu? É assim que funciona, é assim que a gente faz. Então, ele está falando assim, olha, sem fé é impossível agradar-me. Porque é necessário, é uma necessidade que você tem, é necessário, tá? Você precisa da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em primeiro lugar, você para se aproximar de Deus, você tem que acreditar que Ele existe. Não adianta você falar com alguém que você não acredita que Ele existe. E outra coisa, você tem que ter só um Deus. Você tem que vigiar isso. Você vem com a presença de Deus no Senhor Jesus, você tem que crer só no Senhor Jesus e em Deus. Tem gente que tem umas imagenzinhas lá da não sei o quê, de São Pedro, da Aparecida, São Irmão, você tem que parar com isso. Porque a palavra de Deus diz, não façais para si imagem de escultura, nem que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem se curvará a elas. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, e Ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira geração. A pessoa que adora um montão de imagem, preste atenção, isso vai ser visível
da pessoa, dos filhos. Daqui a pouco os filhos estão tudo engenhados, está tudo sofrendo. Não, por quê? A pessoa está fazendo o que é mal. Está aborrecendo o Senhor. Porque só um Deus. E o nosso Deus é invisível. Não é você ficar botando a imagem de Jesus. Você já viu Jesus? Fizeram o homem fez aquela imagem. Ele está dizendo que é Jesus. Mas aqui não é Jesus. Sabe onde Jesus mora? Dentro de nós. Jesus não mora em nenhuma imagem de Deus, ele mora dentro de nós. Está lá no livro de Atos. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você entendeu? Então essas pessoas que já morreram, a Maria, o Paulo, o Pedro, essas pessoas não podem fazer nenhum milagre com vocês, eles estão mortos. Morto não faz milagre. Nem meu pastor fala, se o morto fizesse milagre, o primeiro milagre que ele ia fazer era ressuscitar. Ele ia continuar ficando morto. Você pode fazer milagre? Hã? Então, você tem que crer em Deus e em Jesus. É ele. Por que Jesus? Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus está vivo. Ele foi o único que morreu, mas ressuscitou. O resto morreu, gente. Acabou. Entendeu? Então você tem que pedir a Deus, a pessoa fica pedindo lá o som não sei o quê, a sombra não sei o quê, você está errando algo. Deus não pode te abençoar desse jeito. Você está pedindo a quem não deve. Você está entendendo? Deus já falou, ele visita a maldade dos pais e de alguma forma desse negócio. Tem gente que é cheio de imagem dentro de casa. Nosso Deus é invisível, não tem negócio de imagem, nem de Jesus. Pastor, é pecado você usar um cordão de um crucifixo? Tem esse cordão que tem cruz? Não é pecado você usar um cordão de cruz, desde que Jesus não esteja naquela cruz. Porque Jesus não está mais ali. E também não é para você sair carregando uma imagem. Você está vendo? Nós amamos Jesus, mas não é você usar a imagem dele. Ele está aqui, ó, dentro de você. Qualquer lugar que você vai, entendeu? Nosso Deus não é invisível, você não vê ele, mas você sente ele, você conhece ele através do que ele faz na sua vida. Chega lá na minha casa, procura lá uma imagem de Jesus, de anjo, de qualquer coisa, vê se tem alguma imagem lá. Hã? Você não vai achar uma imagem aqui em casa dessas coisas. Mas eu posso te garantir que você vai sentir a presença de Deus, mesmo você não tendo nada. E quantas pessoas já foram para lá, poxa, aqui é uma paz, é a presença de Deus. Mas você não precisa botar um montão de coisa lá, isso vai atrapalhar você. Vai atrapalhar você, isso que eu estou te falando. Fica só com Deus. Se você tem imagem, só você orar ali, em nome de Jesus, Deus vai te ouvir. Não precisa você ver nada, não. Deus já está te vendo. Deus já está te vendo. Você vai ver Deus sim, agindo na sua vida. Você ora, é assim que a gente conhece a Deus. Daqui a pouco ele te responde, ele age na sua vida. Hoje de manhã, você acordou de manhã, você está respirando? Você acordou com saúde? Sua família está viva? Você está vendo Deus na sua vida. Se não fosse ele, você não estaria nem aqui. Então você não precisa ver uma imagem, você já está vendo Deus. Entendeu? Cuidado com essas coisas, pessoal. Ninguém quer falar. Então ele está falando aqui, é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe. Né? E ele é o que, pessoal? Galardoador dos cultos. Vamos dar uma paradinha aqui? Sabe o que é galardoar? O que é galardão? É recompensa. O Deus, ele é galardoador. Ele tem prazer, ele gosta de te recompensar. Recompensar quando você busca ele. Te recompensar quando você lê na igreja, lê a palavra. Recompensar você quando você obedece. Você está entendendo? Deus quer recompensar, galardoar você. Recompensar você, te abençoar, liberar bênçãos na sua vida. Deus, ele se agrada
gosta de fazer isso. Entendeu? Pastor, mas por que se Deus gosta? Por que não está acontecendo? Aí a gente vai para lá para você entender. Deus gosta, é a vontade dele fazer isso. Você tem que entender isso. É a vontade de Deus que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que você tenha prosperidade. É a vontade de Deus que você tenha saúde. Porque Jesus andou na terra fazendo isso. É a vontade de Deus que seus filhos sejam libertos, sua família. E Jesus não libertou lá a família daquele carcereiro, família de Lídia, filha de Jairo, filho de jovem lunático, a filha da mulher cananeia. É a vontade de Deus que a sua família seja salva. Família de Cornélio, busque isso. Entendeu? Mas você tem que entender como que você vai fazer para você ser abençoado. Porque às vezes eu quero ser galardoado do meu jeito. Vamos supor assim, vai o Chico, dá um prato, mata os outros, murmura o dia todo. Eu não busco a Deus, não oro, minto. Aí eu, poxa, eu quero ser galardoado. Aí não dá, gente. Aí eu vou receber um galardão da injustiça, não da bênção. Entendeu? Eu não obedeço lá meu pastor, minha pastora, não devolvo a Deus o dízimo, mas como que eu vou ser abençoado? Você tem que fazer as coisas direitinho. Então, é a vontade de Deus galardoar. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Glória a Deus. Pastor, agora eu quero saber o que eu faço para me receber esse galardão, para me ser abençoado. Deuteronômio. Também não é nenhuma novidade mais, aqui, né? Todo mundo já sabe. Deuteronômio 28. Como é que eu faço para botar a mão na bênção? Olha só. Deuteronômio 28. Acharei Deuteronômio 28. A previsão dessa chuvinha já passou, né? Eita, vai embora essa nutrizinha. Ela vai ficar assim, fresquinho no nome de Jesus. Eu estou profetizando para encher mais nada. Nem aqui, nem Petrópolis, nem Petrópolis, tudo lá. Caxias também, né? Oi? Anda de jeito. A mãe dele fala nisso, você tem que mandar uma mensagem para a mãe de João, que a mãe de João está lá. A mãe de João está em Rio Triste. Mandar uma mensagem para ela que ela está lá. Ela tinha viajado para lá. O marido dela. O marido de João. Então, pessoal, olha a bênção aí, vamos lá. Como que eu faço para ser galardoado? Como que eu faço para colocar a mão na minha bênção? Deuteronômio 28. Quase que eu falei muito bom. Esse Deuteronômio de igreja, eu sei, eu entendi o que eu ia falando. Deuteronômio 28 está escrito assim: as bênçãos que serão lançadas no monte de Gerizim, as bênçãos que serão o quê? Lançadas. Você não gostaria que as bênçãos fossem lançadas sobre a sua vida? Sim ou não? Ah, pastor, eu quero, mas tem que obedecer, irmão. Se não obedecer, as bênçãos são lançadas para longe de nós quando a gente não obedece. Tem que ser para a gente. E ele está ensinando aqui, ó. Olha o que ele está falando para você fazer para você ser abençoado, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não está paradinho aqui? Primeiro passo para você receber a sua bênção, você tem que ouvir a Deus. E às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, às vezes você ouve a voz do inimigo, do diabo. Porque Deus está falando para você amar, e você vai e odeia, quer dizer, você está fazendo, você ouviu a voz errada. Deus está falando para você perdoar, você vai e não perdoa, você não
está ouvindo a voz do Senhor, você está ouvindo a voz do marido. Entendeu? Deus está falando para você obedecer. Aí vem lá, também não é bem assim, não, para que você está. A Eva, se ela ouvisse a voz do Senhor Deus e o Adão, eles não tinham acontecido o que aconteceu com eles. Só que eles não ouviram a voz do Senhor Deus. Eles ouviram a voz do marido. Você tem que ouvir a voz de Deus. Eu vou obedecer, não importa quem fala o contrário. Porque aí você vem para a igreja, você vai e comenta com alguém. Não, fui para a igreja que a pastora falou. Quem disse isso? Você está acreditando nesse pastor, nessas pastoras? Não, se conversa, eles não cuidaram. E a pessoa fala isso para você, mas como é que está a vida dela? Está boa? Pastor, está um sofrimento. A minha vida está melhor do que a dela. Então, é isso que você tem que vigiar. Cuidado para não escutar você errado. A pessoa está no fundo do poço, já caiu, então levar você não. Ouve o que Deus está falando. Não interessa quem fala o contrário. Você entendeu? Eu sou trouxa para ficar devolvendo dízimo, ficar dando dinheiro para o pastor? Irmão, não quero saber da vida dele, da vida dela. Eu devolvo. Eu quero para Deus. É o que é de Deus. É a minha fidelidade com Deus. Então, vou fazer o quê? Vou orando pelos outros que pensam diferente. Mas eu vou obedecer. Porque eu quero ser abençoado. Entendeu? Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero os galardões de Deus na minha vida. Então, eu vou fazer o que eu vou obedecer. Eu não vou ficar discutindo com quem fala. Eu vou entender. Eu não quero fazer o quê? Não quero. Não é obrigada. Mas eu vou fazer. Porque tem gente que não obedece. Tem gente que não obedece, vai lá e ainda fica te cutucando para você não obedecer. Já viu? Você não faz, ainda fica. Irmão, não. O conselho dessa pessoa está errado. A Bíblia diz: bem-aventurados que não andam segundo o conselho do ímpio. Sabe o que é o ímpio? Aquela pessoa que só faz tudo errado. E a pessoa está de cabeça para baixo, está querendo aconselhar você. Mas os conselhos dela fossem tão bons, por que não estaria dando certo para ela? Né? Os conselhos é tão bom, a primeira pessoa que tinha que estar sendo abençoada era ela. Então, se por aí você está vendo, você está escutando a voz errada. Ele está falando se você ouvir a voz de Deus. Não a voz daquela pessoa que está longe de Deus. Não a voz do fracasso, não a voz da derrota, não a voz do negativismo. E tem gente que também pensa, escuta uma voz de você não vai conseguir não, é muito difícil. Isso, não tem mais jeito não, esquece isso. Mas quem é que está falando com você? É Deus. Tu acha que Deus ia falar isso para você? Ele está falando essas vozes que é para você ouvir. É a voz de Deus. Pastora, mas como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Irmão, Jesus falou lá no livro de Mateus, quando enviou os discípulos, né? O que vos ouve, a mim me ouve. O que vos rejeita, a mim me rejeita. Quando você está ouvindo pregador, pregadora, pessoa de Deus, que está pregando, você está ouvindo que Deus está usando ela ou ele para falar. O porta-voz, o profeta, o que é? O mensageiro de Deus. O que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou falar com você, você vai lá e vai falar com o povo. Em meu nome. Tudo que eu falar para você, você vai lá e vai falar com o povo. Então, quando você ouve o homem de Deus, a mulher de Deus, você está ouvindo o conselho de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está entendendo? Então, quando você está por isso, hoje você está ouvindo a palavra, você está ouvindo Deus te aconselhando. Através da minha vida, quando você está ouvindo, é através das Escrituras. Ele fala através da palavra dele. Entendeu? A palavra já é Deus falando, não é o fosse Deus falando, entendeu? Então, o que acontece? É a voz de Deus falar. Então, você está ouvindo Deus falar, se você vai colocar em
tomar posse. Entendeu? Ele está falando, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, agora, o primeiro passo é ouvir. Qual é o segundo? Tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Vamos dar uma paradinha? Você tem que ter cuidado para guardar, colocar em prática o que Deus está falando com você. Porque às vezes tem pessoa que vem para a igreja, ouve, chega ali e ela esquece. Por exemplo, mas é pecado falar mal dos outros. Você aprendeu isso aqui, né? Às vezes a pessoa acaba de sair da igreja e encontra uma pessoa ali, tá a pessoa falando mal dos outros. Ela acabou de ouvir que é pecado. Entendeu? Então você não pode ser esquecido de guardar o que Deus falou e procurar de força a Deus para colocar em prática, obedecer. Aquela mulher que foi lá, a viúva que foi pedir ajuda do profeta, ela ouviu o que o profeta falou, ela guardou o que o profeta falou, e ela foi para casa e fez o quê? Obedeceu. É isso que você tem que fazer. Você vem da igreja, ouve, guarda o que você ouviu. Pede a Deus, Senhor, me ajuda a não esquecer. Aí você sai daqui e você coloca em prática o que você ouviu. Não tem como você não ser abençoado. A bênção vão vir até você se você fizer isso. E outra coisa, guardar todos os mandamentos do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes tem pessoa, pastor, eu dizimo, mas eu não prospero. De jeito nenhum. Não estou entendendo o que está acontecendo. Ou eu não dizimo, eu obedeço tudo certinho ali a Deus, mas você não dizima. Então, quer dizer, sempre está faltando uma coisa. Deixa eu te explicar. São todos os mandamentos. Que também eu devolvo o dízimo do Senhor, mas eu tenho uma pessoa agarrada no meu coração que eu odeio. Tem pessoas que eu não perdoei. Eu minto. Se eu fosse casada lá, eu não seria submissa ao meu marido, isso é um pecado. O marido que é casado, ela vive maltratando a mulher. Quer dizer, eu até devolvo o dízimo, mas e o restante dos mandamentos? Porque o dízimo não é uma garantia, um seguro que cobre os outros mandamentos. É só porque eu dizimei, Deus vai deixar todos os meus erros. Não. Você tem que se esforçar para obedecer, guardar todos os mandamentos do Senhor. Porque se eu dizer, mas eu odeio, eu jogo praia, eu minto, eu não vou prosperar do mesmo jeito. Mas eu estou devolvendo dízimo, mas você está em pecado, irmão. As nossas iniquidades fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. E encobre o rosto dele para que ele não ouça, nem nos veja. Sim, entendeu? O diabo sem entrar vai tentar mexer com a sua vida. Você pode até não passar fome, necessidade, porque se você está devolvendo dízimo, Deus não vai deixar acontecer isso. É uma promessa que ele fez, né? Mas você podia prosperar muito mais se você obedecesse as outras coisas. Deus vai ter que deixar você no mínimo porque é o que? É a garantia do dízimo para você não passar fome. Mas não é esse mínimo que Deus queria. Deus queria te dar prosperidade mesmo. Mas está faltando a outras partes, os outros mandamentos. Estão entendendo? Sim ou não? Então ele está falando aqui, o Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Não é isso? Que eu te ordeno hoje. Preste atenção, não é, eu estou te pedindo que você guardar, não é uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor, para a gente guardar os mandamentos dele e obedecer o que ele está falando. Amém? Ele está falando aqui, e todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor, aí olha a promessa que ele está fazendo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não é sobre todas o bairro, todos
todos os seus vizinhos, toda a sua família, não. Todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, preste atenção, olha as bênçãos de Deus. Você não quer ser abençoado? Ó, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Não é você, pastor, mas eu já estou cansada de correr atrás da bênção. Mas não é você que vai correr atrás. Elas vão vir até você. Elas é que vão vir. Você está entendendo? Mas como que eu faço para ela vir? Ele já está falando. É você ouvir os mandamentos. Você colocar em prática, obedecer o que Deus te fala. Só isso. Você está entendendo? Você obedeceu e creu. Não tem nada mais que possa impedir sua bênção. Aí tu assim está insistindo, vai resistir o diabo e fugirá de nós. Amarra aqui, manda embora, fica firme, porque você está na posição, você está no caminho da bênção. Porque quando você começa a colocar em prática, você ouviu. E você começa a guardar os mandamentos, para obedecer, fazer tudo certinho, o diabo fica agoniado. E agora ele sabe que você está no caminho da bênção. Aí ele vai fazer de tudo para te perturbar, para você não obedecer, para te tentar, para ver se consegue tirar você do caminho da bênção. Se consegue te derrubar antes de você botar sua mão na bênção, tem que vigiar. E a Bíblia diz que não vem tentação, senão ele vai arrumar alguém. Se ele puder arrumar alguém dentro da tua casa, do seu vizinho, sei lá, um bicho, alguma coisa. Até o bicho, se ele puder usar, ele vai usar. Tudo para tirar você do caminho certo. Tudo para fazer você perder sua bênção. O endemoniado gadareno, quando Jesus estava indo para lá, para libertar aquele homem, seria uma grande libertação. Hein? O cara tinha uma legião de demônios. Acima de 6.144 demônios naquele corpo. O que o diabo tentou fazer, pessoal? Quando Jesus e os discípulos estavam, passamos para outra margem, o demônio já sabia que eles iam lá libertar o homem. O que ele fez? Ele veio com uma legião de demônios. Legião estava no cara, né? Vamos na frente, não pode deixar de vir, não. E eles levantaram uma tempestade, por isso que eu estou te falando. Aí você vê essas tragédias, catástrofes, terremotos, esses rios transbordando. A pessoa, tudo bem, gente, que o ser humano erra. Mas foi gente que alguma coisa quis comigo. Mas foi o prefeito que também corri. Mas você tem que amarrar, porque demônio manda embora. Já está se aproveitando daquilo ali para tirar a vida das pessoas. Ele usa ventos, a chuva. Mas como, pastor, que ele vai usar a natureza de Deus? Ele não usou o próprio mar para querer destruir Jesus no meio do caminho, quando ele estava indo para outra margem. Ele usou o próprio mar, porque ele veio na frente, olha só, causou uma tempestade no meio do caminho, quando ele estava atravessando para libertar o endemoniado. Mas por que o diabo fez isso? Fez o demônio que estava no cara, veio tentar parar ele na frente, para tentar impedir Jesus de chegar lá. Se Jesus chegasse lá, o que ia acontecer? Uma grande bênção, aquele homem ia ser liberto. Eles vieram na frente, causaram uma tempestade. E Jesus se levantou e falou, disse ao mar, cala-te e aquieta-te. Agora eu vou te perguntar uma coisa, o mar tem ouvido? O mar tem boca? O mar entende do que os outros falam? Com quem que Jesus estava falando? Ele sabia que tinha demônio já agitando aquelas águas ali, fazendo aquela coisa para querer matar eles. E você tem que entender o seguinte, Satanás, o Lúcifer, ele tem poder, não como de Deus, mas ele tem. O poder, ele não é como o de Deus. Deus é maior, mas ele tem, porque ele era um anjo. E anjo tem poderes sobrenaturais. Assim, o anjo, eles são mais em força e poder, estão acima do ser humano. Você está entendendo? Ele tem poder, mas não é como de Deus. Não? Você está entendendo?
Então, o que acontece? Tanto é que quando ele apareceu lá para Jesus, para tentar Jesus, ele falou, né? Tudo isso te darei, se postares e me adorar. Está oferecendo o que ele tinha. Poder, dinheiro. Ele tem poder, mal ele tem, mas não acima de Deus. O poder de Deus é maior. Tanto é que, para você ter uma ideia, quando Daniel orou, o anjo vinha trazendo uma resposta de Deus. Ele barreou uma batalha lá entre ele, o anjo do mal e o anjo do bem. Ele tem que chamar o outro anjo para ajudar. Então, ele poder ele tem, só que não é como de Deus. Então, ele usou o poder que ele tinha lá para quê? Para tentar fundar aquele barco, mexer na natureza, tentar fundar aquele barco. Entendeu? Só que não deu para ele, né? Quem estava dentro do barco? Hã? Todo poderoso, não deu para ele, mas ele tentou. E Jesus foi. Chegou lá do outro lado, entendeu? Poderosão, como sempre. E falou só uma palavrinha, sai desse homem. Espírito imundo. Bom, foi o suficiente para acabar com a legião. O bichinho viu que não tinha para onde correr, ele começou a implorar a Jesus. Tá, deixa a gente correr para os portos, por favor. A gente está aqui muito tempo, tá? Entendeu? Mas não deu para ele, mas você tem que entender isso, pessoal. Entendeu? Então, quando você está indo para uma bênção, num lugar que Deus vai te abençoar, cuidado. Vai vir gente querer falar mal para você. Vai vir gente querer falar coisa negativa para te desanimar, para pesquisar. Para quem sabe, mais ou menos, sua filha já está morta. Isso não vai acontecer mais, não. Esquece isso. Está difícil, está bravo. Entendeu? Está quase impossível. Você vai acreditando naquela lista. Tem que ter cuidado com essa mal notícia. Pensamento de derrota, conversa de derrota, tem que ter cuidado com isso. Então, quando você está no caminho da bênção, já vai fazer de tudo para você perder a sua bênção. Vai arrumar alguém para te irritar, alguém para querer tirar a tua paciência. Ele é nojento, tá? O diabo, ele é importante, sabia? Ele é perturbador, tem hora que ele perturba a sua vida. Se ele puder, ele usa alguém para te atazanar, para ver se... É sério, você perder a paciência, se estrói por perdeu sua vida. Claro que você se estrói para lá se você orar. Tem que lembrar disso, né? Se for fiel, confessar os seus pecados, porque às vezes você acabou de se irritar, você quando tem o Espírito Santo de Deus, você se estrói, mas se arrepende. Entendeu? Você se estrói, mas se arrepende. Você fala, meu Deus, não era para não ter me escolhido. Aí você vai lá e ora, Deus muda a sua situação, entendeu? Deus está lá. Deixa que eu vou tirar essa perturbação do coração. Esse demônio da te perturba, entendeu? É isso, gente. Ele faz tudo para você perder a sua bênção, tem que vigiar. Aí ele está falando, se tiver cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Preste atenção, pessoal. E todas essas bênçãos virão sobre ti. O que você quer, o que você está orando, a bênção que você está esperando, ela vai vir sobre você. Não é você que vai ficar rodando atrás dela, não. Já corri atrás dela. Já corri tanto atrás da bênção que eu desisti. Eu cansei e a bênção não alcancei. Não é isso. É a bênção vai vir sobre você, entendeu? A bênção que vai vir até você, vai vir na tua mão e vai te alcançar. Se menos esperar, você está com a bênção na mão, você é uma glória. Deus me deu minha bênção. Então ele está falando aqui, ó. Claro, gente, preste atenção, que a gente vem para a igreja, a gente não pode perder nada, não. Claro que a bênção vem até você, você tem que ter cuidado para o diabo não roubar a tua bênção de novo, tá? Porque às vezes já está na tua mão, você não vigia, que nem aquela mulher. Teve uma mulher lá no Pastor Mó, que ela fez
voto com Deus. Gente, Deus me livre você fazer um voto com Deus e voltar atrás. Não faz isso não. Se fizesse voto com o homem, tudo bem, mas com Deus é coisa séria. E ela ia receber lá um dinheiro lá, sei lá, de um processo dela lá, e ela fez um voto com Deus. Ela falou, pastor, ora por mim. Assim que eu receber esse meu dinheirinho, eu já fiz um voto com Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o dízimo. Aí todo mundo orou, aquela coisa toda. O que Deus fez? Deus proveu, ela recebeu o dinheiro. Sabe o que ela fez? Quando ela viu o dinheiro, você sabe, ficou doida? Irmão, dinheiro acaba. Tem gente que vê dinheiro e fica doida. Mas dinheiro acaba, gente. E depois, você precisa de Deus. Se ela viu o dinheiro, perdeu o juízo. Aí, não vou dar o dízimo, não. Aí ela pegou uma ofertinha, mexeruca, mas não foi isso que ela prometeu para Deus. Entendeu? Ela tinha que ver, ela não prometeu para o pastor, ela prometeu para Deus. Fosse para o pastor, tá bom, falei com o pastor, mas se ela falou com Deus em oração, gente, é coisa séria. Ela tinha prometido para Deus. Foi lá, entregou uma oferta e saiu. Pegou bolada, foi embora. Ai, mas daqui a pouco ela vem ela chorando, desesperada na igreja. Pastor, pelo amor de Deus, ela ganhou a bênção. Ela não pediu a bênção. A bênção veio na mão dela. E ela perdeu porque foi desobediente. Porque ela tinha feito um voto com Deus. Aí ela não deu o dinheiro, ela saiu com a bolsa, ela perdeu bolsa com tudo. No sacolão. O devorador pegou, irmão, pegou feio. Ela perdeu o dinheiro todinho, voltou para a igreja chorando. Imagina depois você esperar tanto. Uma bênção você receber e perder tudo. Mas ela perdeu. Ela perdeu porque ela não vigiou, irmão. Poxa, se ela faz um voto com um homem, é uma coisa. Não deu, por isso que eu penso bem, gente. O que eu me lembro, eu acho que eu só fiz 2 votos com Deus, desde quando eu me converti até hoje. Eu sou uma pessoa de Deus, mas eu não costumo fazer voto com Deus. Não costumo, porque se eu fizer, eu vou ter que cumprir. E eu só fiz 2 votos e até hoje eu cumpro esses votos. Um foi quando eu fui lá para a igreja daqui, a Yasmin passou mal, aquela coisa toda, e eu estava triste, eu bebi, eu fiz um voto com Deus. Se Deus curasse ela, nunca mais eu ia botar uma gota de álcool na minha boca. E nunca mais morrer, até hoje. E o outro foi da minha pensão, que eu orei a Deus, falei com Deus, se Deus provesse lá para mim a minha pensão, eu, além do meu dízimo, eu ia dar 10% de oferta. Seria 20%, dízimo e oferta. Eu fiz esse voto a Deus. Todo mês eu tiro 20% do meu salário. Eu não dizia o dízimo de 1.518, 150 não. Esse aí eu ponho sempre no dobro, que é o dízimo, isso foi uma coisa que eu botei dele, eu não deixo de dar, entendeu? Então, pessoal, a gente tem que pensar bem antes de você votar com Deus. Votou, não faz sacrifício de couro, não, gente. Deus falou isso, não faça voto. Deus não se agrada de voto de couro, não faça isso. Se você prometeu alguma coisa a Deus, apressa-te a cumprir. Entendeu? Porque senão a bênção, ela pode vir até você. A bênção foi até essa mulher. Ela obedeceu, a bênção chegou na mão dela, mas chegou na mão dela, ela perdeu. Porque ela obedeceu até ali, aí um dia ficou doido e perdeu a bênção. Você está entendendo? Aí eu te falo, o dinheiro acaba. E Deus? Depois a pessoa está duro de novo, aí precisa de Deus. Como é que eu vou lá conversar com Deus se eu dei uma volta com Deus? Eu não votei o que eu cumpri. E aí? Não, gente, a gente não leva nada desse mundo, não. Está amarrado, em nome de Jesus, a pessoa dá um infarto, um troço, aí já fica tudo trair aí. Você virou as costas para Deus. E podia te livrar daquele infarto com o cabelo de rosa. Está entendendo? Deus me livre, entendeu? Não. Faz as coisas direitinho com Deus. Então ele falou aqui. E todas essas bênçãos virão sobre ti. E mais o quê? Te alcançarão.
pessoal, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, ele está falando, a bênção que você quer, que você está pedindo, vai vir, vai chegar na sua mão. Mas o que você tem que fazer? Obedece a Deus. Vê o que Deus está falando para você hoje, não é depois não. Você diz, mas depois eu vou obedecer a Deus. Eu digo, não enxerga depois. Você obedecer, você tem que obedecer hoje. E aí a bênção vai vir, porque ele está falando aqui, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno quando? Hoje. Se obedecer, você tem que obedecer hoje, né? Depois não. Primeiro você obedece, depois a bênção vem. É assim que funciona. Não é não, primeiro a bênção vem, depois eu obedeço. Não. Você está igual também, não é nada disso. Entendeu? Primeiro você obedece, aí a bênção vai vir até você. Entendeu? Não é difícil de entender não, gente. Não é bicho de sete cabeças, não. Só não vou entender se eu não quiser. Entendeu? Primeiro eu obedeço. Obedeci, a bênção vai vir. Pode ficar tranquilo, que ela está... Pastor, mas ainda não chegou, mas está vindo. Ela está vindo galope, mas está. Uma hora ela não chega. É isso. Glória a Deus. E às vezes Deus te segura um pouquinho a sua bênção. Então por quê? Para ver se você vai obedecer mesmo, se você não vai, se você vai chutar o balde, se você vai continuar obedecendo, daqui a pouco você vai começar a fazer tudo errado de novo. Deus quer saber quem está dentro de você. Já viu Deuteronômio 8? Jesus falou, se beber no deserto, te deixei ter fome, te humilhei, para saber o que tinha no seu coração. Se você ia guardar os meus mandamentos ou não. Se você ia esperar, eu ia ficar murmurando, reclamando o dia todo. Deus não chegou, Deus está nessa. Entendeu? Porque tem gente que de vez orar fica reclamando da Bíblia o dia todo. E a palavra de Deus diz, não murmureis, como alguns murmuraram e pereceram como destruidor. Mas tudo o que é murmurar? Reclamar. Você reclama do preço das coisas, mas você não está comendo. Deus não vai deixar você desamparado. Tem gente que reclama do tempo, se faz muito sol, Deus me perdoe, meu Deus. Não quero matar a gente queimar. Aí daqui a pouco passa o sol, começa a chover, Deus que me perdoe essa chuva. Você está entendendo? Tem uma pessoa que nunca está bem, se está com calor, Deus me livre, vou morrer de calor. Aí está frio, se frio. Você não pode nem sair de casa dele. Então a pessoa nunca está bem, entendeu? É isso. Gente, aí não tem feijão. Deus que me perdoe, ficar comendo arroz puro horrível. Não tem um feijão. Aí daqui a pouco Deus provou um feijão. Que feijão horrível! Que feijão horrível! Deus horrível! Isso não presta. Então o que você nunca está bem, gente. Tem que parar de murmurar. Glória a Deus. Amém? A pessoa pegou um pouquinho de dinheiro. Deus que perdoa, esse dinheiro não dá para nada. Aí pega muito dinheiro, tem que pagar, poxa, tem que pagar tudo. Meu Deus, você nunca está bem. Sempre é um podreiro. Entendeu? Só Jesus na causa. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Falar em oração. E Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Em nome de Jesus. Gente, tá chegando o culto jovem. É daqui a alguns dias, né? Isso, sem ser esse sábado outro. Tu já colocou a lista lá? Gente, a Natasha colocou uma lista lá na agenda, tá? E aí, o que acontece? Quem puder colaborar, ajudar lá na salsicha, o esposo da Zuzu do pão, né? 2 sacos de pão, de trigo. Só que o pão precisa da salsicha, senão não é cachorro quente, é pão. Entendeu? É pão com refrigerante. Então, a gente está pedindo ao pessoal que puder colaborar ajudando na salsicha, no frango. Não vai ter frango? Tem frango na lista? Não, então é só salsicha. Salsicha, molho, refrigerante.
Então, pessoal, vamos ajudar e colaborar. Glória a Deus, a Ana também mudou refrigerante. Tá. A Ana também mudou refrigerante. Então, pessoal, vamos fazer o que nós ajudar para fazer um lanchinho. Glória a Deus. Pastor, mas eu não sou jovem, já posso? Pode ser jovem, sim. Nosso espírito não envelhece como a gente não é jovem. Né? Fala. É que lá na agenda eu coloquei a quantidade total do que precisa. Só que, por exemplo, se uma pessoa quiser doar a quantidade toda de salsicha, ela vai dar 1 quilo. Uma salsicha. Mas isso não é vender. Se for 1 quilo de salsicha, 1 quilo de salsicha ganha mais ou menos quantas salsichas no olho? Por média, assim, mais ou menos. Oi? 20 salsichas. Se 1 quilo de salsicha der 20, para juntar 1 quilo cada uma, tem que ter 20 pessoas para dar uma salsicha. Então, a pessoa pode dar a quantidade que ela puder. Né? Tá lá, por exemplo, quanto que tá de salsicha? 2 quilos? 4 quilos. Eu não posso doar 4 quilos de salsicha, eu vou doar só 1. Não posso doar 1, eu vou doar meio quilo. Não vai doar uma salsicha não, né, gente? É brincadeira, tá? É brincadeira. Se quiser, até pode. Então, você vai botar lá, pastor, eu posso doar os 2 quilos, eu posso doar os 4. Então, glória a Deus. É dando de ciência. Quanto mais você doar, mais Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Massa de tomate, né, dona Maria? Pimentão. Sim. Caldo de nós. É caldo de nós para botar? Nem é eu que vou fazer cachorro quente, eu estou dando de diagnóstico. Aí eu não sei, então ela vai falar caldo de tempero, tomate, então eu vou ver com ela e vou Então, pessoal, o pessoal que puder estar colaborando, pastor, mas eu não posso dar ingrediente, eu quero dar uma ajuda em dinheiro. E aí a senhora vê lá, compra. Irmão, é o mesmo Pix do que está aí na agenda aí da igreja. 980 881709, né? E 21 na frente. Aí você vai botar lá, vai mandar seu comprovante, que é o mesmo número, o número do Pix é o meu número do Zap. E aí você vai estar abençoando a sua oferta. Glória a Deus. Pastor, eu não posso dar nada. Os errados. Só Jesus na minha vida. Posso vir isso mesmo? Com certeza vai ser bem-vindo. É quem puder ajudar. Não é que, só entra aqui quem bater da mão. Não é isso. Entendeu? Não é nada disso. É quem puder. Quem sentir no coração. Amém? Né, dona Maria? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos agradecer a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, Deus, agradecer ao Senhor por este conselho, por esse recado. O Senhor nos enviou. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha te dar todo o entendimento da bênção dessa pessoa. Às vezes tem bênção que essa pessoa já está orando há tanto tempo, tem uns que nem acreditam mais que a bênção vai vir sobre ela, Pai. Deus, a pessoa esperou, já acha que não vai nem acontecer mais, mas vai. Porque aquele coxo que estava lá na Porta Formosa lá, ele já tinha mais de 40 anos, era um coxo de nascença. E eu acredito que ele jamais imaginava que um dia ele ia andar, depois daquela idade toda. A vida toda coxo. Mas surgiu lá 2 homens de Deus, do Senhor, e disse: ouro e prata não tem. Não é dinheiro que vai pagar uma cirurgia para você andar, para fazer perna nova de ferro para você, não é nada disso.
Aí ele diz, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eles tinham o poder do Senhor para curar aquele homem, Pai. E o homem foi curado, foi liberto, foi livre. Quem diria que depois de tantos anos ele ia ser abençoado, ia receber aquela bênção, as pernas dele de volta. Então, assim na vida dessa pessoa que já orou tanto, já pediu tanto, Pai, faça um milagre acontecer na vida dessa pessoa. Oh, Deus, que as bênçãos dessa pessoa venham até a vida dela. O Senhor nos ajude a guardar e te obedecer, para que a gente possa ser abençoado, Pai. E paraliso toda ação do mal, exigindo que saia da saúde, da prosperidade, dos filhos. Sai agora em nome de Jesus Cristo da vida de cada pessoa. Sai do casamento, do relacionamento, vai embora. Em nome de Jesus Cristo, não volte mais. Oh, Pai, abençoa cada pessoa, família. Todos da família da pessoa venham ser todos libertos, todos curados, todos livres. Em nome de Jesus. Que as bênçãos, o sonho dessas pessoas venham se realizar. Eu estou abençoando eles com as bênçãos do Senhor, profetizando a libertação, a cura, a transformação, a prosperidade, a saúde, a presença do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Eu estou profetizando que a bênção vai chegar. Na porta dessa pessoa vai bater lá. Em nome de Jesus, Pai. Já está com o endereço certo. Em nome de Jesus. E peço também que o Senhor receba aqui os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Não só entrega, não só ofertas e dinheiro, mas as ofertas aí nas coisas da campanha, a oferta, Pai, ajuda aí na limpeza da igreja, o pessoal estão ajudando aí as obreiras, a Natasha, todos aí os irmãos, dizimistas, ofertantes, patrocinadores, os que oram, tudo isso é uma oferta. O Senhor receba em nome de Jesus essa ajuda aí que o pessoal está dando para cachorro quente, essa ajuda aí que o pessoal está dando aí para ajeitar essas portas. Tudo eles sejam recompensados em nome de Jesus. A ajuda aí na organização do grupo jovem, outros que não estão ajudando, mas estão orando, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Pessoal do Face, da live, das redes sociais, nos acompanha e ora por nós, que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vamos então na paz do Senhor. Amém? Vamos e agradecer a Deus. Amém? Eu pensei que você queria ir embora. Falei, vamos então paradinho olhando, eu acho que o pessoal gostou muito. Se o pessoal gostou tanto, que ninguém quer ir embora para casa, não. Pessoal. Não, Maria. Só para ficar aqui na igreja. Gente, Deus abençoe, tá? Todo o pessoal do Face aí, das lives, das redes sociais. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um domingo de paz. Abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais tarde a gente vai estar aqui de volta. Na glória de Deus. Em nome de Jesus. Nana, esses passarinhos aí, Nana.